pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da prova sobre hidrocarbonetos e na sequência tem a prova de recuperação. Então a correção é para a gente revisar, relembrar o assunto, ok? Vamos nessa? Primeira questão. Associe cada fórmula molecular à respectiva função. Então nós temos ali 5 fórmulas moleculares e queremos saber se nós temos um alcano, um alceno, um alcino, um alcadieno ou um aromático. Então a gente começa logo de cara com a primeira, C6H6, que é bem fácil, 6 carbonos e 6 hidrogênios. A gente sabe que quem tem 6 carbonos e 6 hidrogênios é o anel aromático, certo? É o benzeno, 6 átomos de carbono no ciclo fechado, com ligações simples e duplas alternadas, somados a 6 átomos de hidrogênio, um hidrogênio para cada carbono. Então essa aqui estava bem fácil de encontrar, é a aromática, porque é a fórmula do benzeno, certo? Depois nós temos C3H4. C3H4, se a gente observar, está dentro da fórmula molecular CnH2n menos 2, que é 4, é 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, essa fórmula molecular, essa fórmula geral, ela se encaixa tanto nos alcinos quanto nos alcadienos. Então, aqui nós podemos ter um alcino ou um alcadieno. Então, quem assinalou alcino acertou, quem assinalou alcadieno acertou, quem assinalou os dois também vou considerar correto, tá? Então, C3H4 tanto pode ser um alcino como pode ser um alcadieno. Pode ter uma ligação tripla ou 2 ligações duplas. Depois nós tínhamos o C3H6. C3H6, o H, o número de hidrogênios, é exatamente o dobro do carbono. Então, a fórmula geral CnH2n, que pertence aos alcenos. E aos ciclanos também, mas ali a gente não tinha ciclano para ser assinalado, então só tinha alceno nesse caso, portanto, só pode ser um alceno. Próximo, C3H8. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, essa fórmula geral aqui se encaixa dentro do CnH2n mais 2. O número de hidrogênios é o dobro do carbono mais 2. E é o único composto que apresenta essa fórmula são os alcanos. Então, esse aqui é um alcano. Certo? Alcano. Depois a gente tem o C2H2. E aí, H2, C2 é o dobro menos 2, né? 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Entra, pode ser um alcino ou um alcadieno. Só que aqui a gente tem um pequeno detalhe. Com 2 carbonos, não dá para fazer alcadieno. Então, esse aqui só pode ser alcino. Não tem como fazer 2 duplas com 2 carbonos. Só dá para fazer uma ligação tripla. Então, C2H2 é um alcino. Certo? Então, essa seria a resposta correta. Aromático, alcino, alcadieno, alceno, alcano, alcino. Ok? Essa sequência certinha. Primeira questão, fácil, né? Nada muito complicado. Número 2. A substância de fórmula molecular C8H14 representa 1. C8H14 se encaixa na fórmula geral CnH2n menos 2, né? 2 vezes 8, 16, 16 menos 2, 14. Então, aqui a gente pode ter um alcino ou um alcadieno. Alternativa ali para ser assinalada, não aparece alcadieno. Então, alcino de cadeia aberta, certo? Essa seria a resposta correta. Certo? Então, a resposta correta, se assinalada, da 2, é a letra C. Corresponde a um alcino de cadeia aberta, porque a gente não tem alcadieno ali para assinalar. Podia ser um alcadieno também de cadeia aberta. Alguma dúvida? Não? Então, vamos adiante. Questão número 3. Na questão número 3, a gente quer saber qual o conceito de ciclanos. O que são ciclanos? Então, as alternativas que nós temos para assinalar. Letra A, alicíclicos saturados. Alicíclicos, vocês lembram lá da classificação? É uma cadeia fechada que não é
aromática, os ciclanos são cadeias fechadas, né? Saturadas, que só fazem ligações simples. Então, a resposta da 3 era logo a primeira, era a letra A. Ciclanos são hidrocarbonetos alicíclicos, ou seja, de cadeia fechada e não aromática, né? Saturados. Então, todos os alicíclicos saturados são chamados de ciclanos ou cicloalcanos. Os alicíclicos insaturados aí podem ser os ciclenos ou ciclinos. Tem dupla ou tem tripla ligação. Desencargo de consciência, a letra B diz que alicíclicos insaturados com uma tripla ligação, não, né? Ciclano é cadeia saturada. Alifáticos insaturados com uma dupla ligação. Alifático é todo composto que não é aromático. A cadeia pode ser aberta ou pode ser fechada. Então, também não é assim, porque tem que ser fechado para ser ciclano. Alifáticos insaturados com uma tripla ligação, alifáticos saturados de cadeia aberta, então a única alternativa correta é a letra A. Alicíclicos saturados. Questão número 4. Dos hidrocarbonetos representados abaixo, quais podem ser classificados como alcenos? Para ser um alceno, o número de hidrogênios tem que ser o dobro do número de carbonos. Então, observando a alternativa que nós temos ali para assinalar, a única correta é a letra C. Nós temos C2H4, o número de hidrogênios é o dobro do carbono, e C5H10. Nesse aqui também, o número de hidrogênios é exatamente o dobro do número de carbonos. Então, a única alternativa em que nós temos os alcenos, e somente alcenos, a letra C. Questão número 5. O composto buta 1,3 de hênio apresenta. Nós temos que descobrir o que tem nesse composto. Então, eu recomendo o primeiro passo, escrever a fórmula do composto para analisar. Nós temos o buta 1,3 de hênio. Então, o primeiro passo é dividir o nome do composto em suas partes. But, quantidade de carbonos, 1,3 é a numeração da dupla ligação, o hidrocarboneto. Esse A aqui tem a única função, né, de juntar. Quando a gente usa número, geralmente a gente não usa esse A. Essa é uma questão mais antiga de vestibular. E o A acabou aparecendo ali no meio, tá? Mas a gente pode suprimir ele, pode tirar, não tem problema. Ele faz apenas a ligação aqui entre as duas consoantes, o T e o D. Antigamente, quando a numeração era na frente, a gente colocava esse A. Agora a numeração fica no meio, então não há mais necessidade de usar o A. O primeiro passo, então, desenhar a cadeia. But significa que nós temos 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. O diene significa que eu tenho duas duplas ligações. Em quais locais, né? A gente tem 4 átomos de carbono. Onde é que a gente vai botar essa dupla? Nós vamos seguir a numeração. Pode numerar de trás para frente, de frente para trás. Eu recomendo numerar a sequência crescente para não se atrapalhar, não se confundir. E no carbono 1 e no carbono 3, nós vamos colocar uma dupla ligação. Então, entre o 1 e o 2, entre o 3 e o 4. E aí a gente vai distribuir hidrogênio. O carbono 1 fez 2 ligações, então ele vai precisar de 2 átomos de hidrogênio para completar o seu octeto. Carbono 2 vai fazer 3, que onde não tem dupla, a gente vai colocar a ligação simples. Então ele vai precisar de apenas mais um hidrogênio para completar o octeto dele. O carbono 3 é a mesma coisa, fez 3 ligações, 1 átomo de hidrogênio. O 4 fez 2, vai precisar de 2 hidrogênios. Então essa é a fórmula estrutural do but, ou buta 1,3 de hênio. Letra A, ele afirma, né, que esse composto apresenta ligações triplas nos carbonos 1 e 3. Nós temos ligações duplas, então a letra A não pode ser. B, os átomos de carbono somente com ligações simples. Não, a gente tem 2 duplas ligações, então também descartada B. C, 2 carbonos secundários e 2 primários. 2 carbonos secundários ligados a 2 átomos de carbono e 2 carbonos primários. Apresenta. Então, de novo, resposta, letra C. 2 carbonos secundários
carbonos primários. A letra D. A fórmula geral é igual a CnH2n mais 2. Esse é um alcadeno, duas duplas ligações, CnH2n menos 2, né? Não mais. E cadeia ramificada heterogênea. Hidrocarboneto é sempre homogêneo, não existe hidrocarboneto heterogêneo, certo? E cadeia que só tem carbono secundário e primário é cadeia normal, não ramificada. Então, questão número 5, respondida. Continuando, questão número 6. O número de hidrogênios no propino é. Então, nós temos que descobrir quantos hidrogênios nós temos no propino. O primeiro passo é desenhar a fórmula estrutural. Ou vocês podem usar a lógica, né? Ter no ino, nós temos um alcino. Tem uma tripla ligação. Fórmula geral do alcino, CnH2n menos 2. Prop significa que nós temos 3 átomos de carbono. Então, nós vamos ter C3, 2 vezes 3, 6, 6 menos 2, H4. Então, o número de átomos de hidrogênio no propino, 4. Quem quiser também pode fazer prop, 3 átomos de carbono, ino tem uma tripla ligação. A gente pode botar no início ou no final da cadeia, tanto faz. E aí distribui hidrogênio. Esse carbono fez 3, falta uma ligação para completar o octeto. No meio fez 4, não precisa de hidrogênio. E no final fez uma. Portanto, vai precisar de 3 átomos de hidrogênio. Total de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio. A resposta era a última ali no finalzinho para ser assinalada, certo? Perguntas, dúvidas? Não? Então vamos adiante. Questão número 7. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é: primeiro passo, gente, identificar o tipo de hidrocarboneto. Carboniano não tem ciclo na frente, é um alcano. Fórmula geral dos alcanos: CnH2n mais 2. Então, o primeiro passo é determinar a quantidade de carbonos. Oct são 8. Então, nós vamos ter C8H 2 vezes 8 mais 2. 2 vezes 8 é 16. 16 mais 2, C8H18. A alternativa correta ali para ser assinalada é a letra B. Fácil? Então vamos adiante. A 8. Observe o composto. CH3, CH2, 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 CH3. CH3, CH2, 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 CH3. Considerem as afirmações a seguir, classificando-as em verdadeiras ou falsas com relação ao composto acima. Então, a gente vai olhar para ele e dizer se é verdadeiro ou falso. A letra A afirma que esse composto é um alcano. Trata-se de um alcano. Cadeia aberta e saturada. Só ligações simples, só carbono e hidrogênio. Alcano, verdadeiro. Aberta e saturada. Certo? B. Apresenta somente carbonos primários em sua estrutura. Falso, né, pessoal? Nós temos 2 carbonos primários, que são esses da ponta, carbonos ligados a um ou outro átomo de carbono, e temos 3 carbonos secundários. Então, ele não tem só carbono primário. Ele apresenta carbonos primários e secundários. Letra C. Seu nome, segundo a IUPAC, é pentano. Vamos lá, vamos construir o nome. Primeiro passo, contar quantos carbonos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5 carbonos, pente. Hidrocarboneto de cadeia saturada, infixo, an. Sufixo, o, porque é o hidrocarboneto, pentano. Então, verdadeiro. O nome, né, desse composto é pentano. A D. Apresenta cadeia carbônica ramificada. Falso, né? Você só tem carbono primário e secundário,
a minha cadeia é normal, não é ramificada. Aí, a última, sua forma molecular é C5H12. Se ele é um alcano, a fórmula geral dele é CnH2n mais 2. Então, se eu tenho 5 carbonos, eu vou ter 12 átomos de hidrogênio. Basta a gente contar também, né? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 3 mais 3, 6, 8, 10, 12. Então, verdadeira fórmula molecular desse composto é C5H12. Fazer bonitinho. Ficar padrão. Verdadeiro. Então, A verdadeira, B falsa, C verdadeira, D falsa e verdadeira. Fácil? Se tiverem alguma dúvida ainda, só entrar em contato, tá, pessoal, e perguntar. Falta só o número 9. A última, pessoal, e aí nós encerramos. A 9. Na 9, nós queremos a forma estrutural dos compostos, dos hidrocarbonetos. Então, nós temos o nome, temos que desenhar a forma molecular da cadeia. Essa é fácil, né? Então, é só quebrar o nome em suas partes e escrever. Sempre interpretando, analisando, lembrando que o nome é dividido em 3 partes. Então, a gente quebra em 3 pedacinhos. Met, an e o. Metano. Met significa que a gente tem um átomo de carbono. Um átomo de carbono sempre vai ser cadeia saturada. E o hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Então, o carbono precisa de 4 átomos de hidrogênio para completar o seu octeto. CH4 seria a fórmula do metano. Eteno, nós temos et, quantidade de carbonos, em tipo de ligação, o hidrocarboneto. Então, et são 2 átomos de carbono, é o prefixo utilizado para 2 carbonos. Em significa que nós temos uma ligação dupla, o hidrocarboneto. Então, a gente vai completar com hidrogênio. Como os 2 carbonos fizeram 2 ligações, 2 hidrogênios para cada átomo de carbono. H2, H2. Lembrando que o H pode aparecer na frente ou atrás do carbono, tanto faz, tá? O próximo, letra C. Prop, dien e o. Esse A aqui, só vogal para juntar tudo, certo? Então, é um alcadieno, né? Tem 2 duplas ligações. Prop são 3 átomos de carbono, então 1, 2, 3. E a gente vai botar 2 duplas. Uma no início, a outra no final da cadeia. Esse carbono aqui do meio já vai ficar com 4 ligações, então ele não precisa de hidrogênio. Os 2 carbonos das pontas vão precisar de 2 átomos de hidrogênio cada um. Ok? AD, but 2eno, but, quantidade de carbono, 2 tipo de ligação, en, tipo de ligação, 2 é o carbono, onde a gente vai botar a dupla, e o hidrocarboneto. Então, a gente vai lá na tabelinha, but são 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. A dupla está no segundo carbono. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente vai colocar a dupla entre o segundo e o terceiro. Os outros carbonos, ligação simples. E aí, completar com hidrogênio. O primeiro carbono vai precisar de 3 hidrogênios, o segundo de apenas 1, o terceiro de apenas 1 e o quarto e último de 3 hidrogênios, certo? Mesma coisa aqui para o X, 3 in. Então, X são 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha tripla ligação está no carbono de número 3, em terceiro. Então, a gente vai numerar a cadeia e colocar a tripla ligação entre o terceiro e o quarto. 1, 2, 3. O resto é ligação simples. E aí é completar com hidrogênio. Então, o primeiro carboninho fez uma ligação, vai precisar de 3 hidrogênios. O segundo carbono fez 2 ligações, 2 átomos de hidrogênio. O terceiro já fez 4, o quarto já fez 4, então não vai hidrogênio para o 3 e para o 4. O 5, 2 hidrogênios e para o 6, 3 hidrogênios. Está feita a fórmula do X3Y. Nada tão complicado assim, é só prestar atenção nos detalhes. A F,
nós temos que tomar um pouquinho de cuidado que apareceu esse ciclo. Ciclo, pente, an, o. Ciclo, cadeia fechada. Pente, quantidade de carbonos. An, tipo de ligação na cadeia. Então, temos uma cadeia fechada com 5 átomos de carbono, só com ligações simples. Para facilitar a nossa vida, nós podemos desenhar um pentágono. E está feita a resposta, tá? Quem preferir colocar CH2, 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 CH2 também está correto, mas pode ser feita só assim. Mesma coisa aqui no ciclopropeno. Ciclo, cadeia fechada, prop com 3 ligações, com 3 carbonos, em com uma dupla ligação, o hidrocarboneto. Então, prop, 3 pontas, a gente vai desenhar um triângulo e colocar uma ligação dupla. Se o triângulo ficou, tem que ser um triângulo equilátero, tá, gente? Todos os lados iguais. E aí a gente põe uma ligação dupla sempre por dentro, nunca por fora, para obter um ciclo propeno. Benzeno é o hexágono, 6 átomos de carbono com ligações simples e duplas alternadas, que a gente pode representar colocando um círculo no meio da cadeia. Então a gente faz 2 risquinhos paralelos, fechamos em cima, fechamos embaixo e um círculo no meio. Representação do benzeno, ok? Então essa é a questão número 9, onde a gente transformou o nome em fórmula molecular. Nada muito difícil, só treinar bastante em casa. E agora é isso, pessoal. Agora é resolver a recuperação. Quem está precisando de nota, quem quiser melhorar um pouquinho a nota da prova, boa sorte a todos e até a próxima.